Recebi como exclusividade primeiros episódios da nova série animada desse universo compartilhado da DC. Adianto, tá? Esse vídeo contém spoilers, então só fica aqui se você de fato quiser saber o que acontece no episódio pra gente poder analisar junto. A primeira série animada do universo compartilhado da DC se chama Creators Commando, se vocês preferirem Criaturas no Comando. É uma campanha, equipe, formada, monstros recrutados para cumprir aí missões dotas demais para humanos. Já inicia com Amanda Waller e o Rick Flag assistindo televisão, onde tá passando um noticiário dando de um possível ataque da Cersei por Kholistan. Não apenas ela, tá? Ela também tá cercada de alguns seguidores que estão acompanhando ela nessa jornada. É interessante porque eles já falam da Ilha das Amazonas, ou seja, o mundo já tem essa noção que essa ilha existe. Desligar a televisão, a Waller fica pro Flag. Eles vão recrutar aí alguns membros para ajudarem a princesa Ilana. Como eles vão combater ou tentar combater aí a Cersei, não pode ser meros humanos, tem que de fato ser monstros mesmo. Então a Waller mostra os membros da equipe pro Flag. Aí iniciamos com a noiva, onde a própria Waller fala que não sabe muito sobre ela, apenas que ela é boa no que ela faz. Ela não sabe muito sobre a origem da personagem. Logo depois ela nos apresenta o Dr. Fósforo, informação também é conhecido como Dr. Alexandre, informação que a Waller passa pra gente a princípio, que é o Metal Humano com dedos radioativos. Depois chegamos no nosso querido Doninha. E a Waller fala que ele foi um dos únicos sobreviventes que são o projeto Estrela do Mar que aconteceu em Corto Maltese. Por que isso é interessante? Porque isso já mostra que Creator Commandos não é de fato a primeira produção do DCU, o universo compartilhado da DC, já que eles citaram aqui os eventos que aconteceram no filme do Esquadrão. Inclusive, quando a Waller fala que o Doninha é o único sobrevivente, o Rick Flag fica um pouco chateado, porque a gente sabe que o filho dele morreu lá em Corto Maltese depois de um embate com o Pacificador. Pessoal, meu gatinho foi mal. Vida, depois você vem. Inclusive, existem rumores que a participação do Rick Flag lá na série do Pacificador vai ser pra se vingar a morte do seu filho, visto que quem matou ele foi o Pacificador. Enfim, voltando pra série, gostei de saber que o filme do Esquadrão é canônico, porque temos a maravilhosa Margot Robbie lá com a maravilhosa Arlequina, então pra mim, ó, um presente. Mas continuando, depois do Rick Flag ficar visivelmente abalado, a gente continua com a apresentação dos vilões. O Waller então apresenta o G.I. Robot. Como eu vi a série em inglês, eu não sei como vai ficar esse nome em inglês, então por enquanto vou chamar apenas de robô. Mas é isso. A apresentação é bem rápida, ela não fala tanto sobre ele, apenas que um robô criado durante a Segunda Guerra Mundial, envolvido como parte de um projeto para matar aí os nazis. Enfim, a Waller nos apresenta a Nina. De certa forma vai ficar sendo conhecido como o coração da equipe, e a Waller faz isso de propósito. De apresentar os membros, a Waller vai se apresentar para eles, e todos eles já partem pro ataque, mas aí ela usa um controlezinho, sendo que ela tem um poder sobre todos eles. Só basta um botão para derrubar todos os membros de uma vez só. A partir disso, ela explica mais ou menos que eles têm uma missão a cumprir. Caso eles não façam o que é pedido, só apertar o controlezinho ali, ó, e acabou pra ele. Então a Waller fala que o helicóptero vai levar todos os membros lá pra Ploquistan para proteger a princesa Ilana. E dentro do helicóptero temos cenas bem legais, que é uma interação entre os membros da equipe, onde a gente pode conhecer mais um pouquinho sobre a personalidade de cada membro da equipe. Inclusive tem uma piadinha aí sobre o Dr. Fósforo tá sempre sorrindo, né, até porque ele é um esqueleto, tá com aquele fogo por volta dele, tem como ele não sorrir. Então quando eles chegam em Ploquistan, são recebidos aí pelos soldados da princesa, colocados em uma van e vão ser levados para o castelo. Dessa van temos uma cena bem legal, onde a Nina olha pra uma criança, meio que acena pra essa criança dando um oi pra ela, e a mãe que tá com essa criança olha pra aparência da Nina e fica tipo assustada e filha dela, e a Nina fica visivelmente chateada. Uma cena pequena, mas meio que mostra como a Nina se sente de certa forma excluída por causa da sua aparência, pelo menos na minha interpretação. Após chegarem no castelo, são recebidos pela princesa, que demonstra felicidade por eles terem chegado, e os soldados ali fazem uma piadinha com os membros pra descontrair um pouco. Logo a princesa leva eles pra mesa de jantar, a gente tem uma cena bem legal, onde mostra como cada membro tem sua própria personalidade, sabe? São ensinos pequenininhas assim que a gente vai vendo como cada membro se destaca. Eles se alimentam, Rick Flag está conversando com a princesa Ilana, e ela meio que flerta com ele, né? E a noiva tá só observando ali o papinho que tá rolando, mas ela não fala nada. Depois do jantar eles vão lá pro pátio, e lá temos uma cena bem legal, Doninha brincando com a galera, bem inocente mesmo, o robô falando com a Nina um pouquinho sobre o objetivo da missão dele. E aí, mais uma vez, temos aí uma conversa entre a Ilana e o Flag, onde mais uma vez ela dá em cima dele. Nesse papo, ele acaba falando um pouquinho sobre ele, que o filho dele foi morto, mais uma referência ao filme do Esquadrão. Enfim, é bem interessante aí como um episódio encontra momentos pequenininhos pra falar de cada personagem de forma individual. A Ilana chama o Rick Flag lá pra dentro do castelo, hein? Enfim. Mas aí ela acaba meio que cortando e deixando pra lá. Então, finalmente chegamos na primeira noite no castelo. O Doninha e o robô estavam de vigia, passo da princesa Ilana. A gente também vê a noiva fugindo
fugindo do castelo e a Nina acompanhando ela, mas por enquanto a gente meio que não sabe pra onde eles estão indo. Corta a cena, o Fósforo entra no quarto do Rick Flag pra tentar pegar o controle, aquele mesmo controle que foi apresentado no início. Aí o Rick Flag acorda e aí temos uma cena muito da hora dos dois lutando, é bem legal mesmo. Meio que a conclusão da cena é o Flag pegando o controle de volta e falando, olha, mesmo que você pegasse esse controle aqui, a Waller não criou só ele, tem outros controles, então em algum momento a Waller iria acabar com ele, então ele meio que entende que não tem muito o que fazer, só aceitar aquilo mesmo. E corta a cena, a gente vê que na verdade a noiva tava indo para o lugar onde ela nasceu, para o lugar onde ela foi criada. A Nina resolve embarcar com ela nessa. E a cena se distancia um pouquinho, a gente vê que tem uma pessoa ali, uma senhora, observando as duas e liga pro Frankenstein, falando, olha, a fulana chegou. E aí corta para o Frankenstein lá pela Deus onde em um barco com várias mulheres, mostrando que ele é bem de vida, começa a chorar porque ele percebe que a noiva dele está de volta. E aí o episódio acaba. Tem bastante desse primeiro episódio, mas o episódio que me pegou mesmo foi o segundo. Agora vamos falar um pouquinho sobre ele. O segundo episódio já começa com flashback, tentando um pouquinho sobre a origem da noiva. A gente vê o Frankenstein, vou chamar ele de Frank. A gente vê o Frank contando pro pai porque ele não tem uma mulher, uma noiva, um amor. Não, se até o pai dele tem porque ele também não tem uma. Aí a gente vê algumas partes de corpos espalhados lá e ele pega uma cabeça e fala, olha, essa aqui vai ser a minha noiva, essa aqui vai ser o amor da minha vida. Depois corta a cena e voltamos pro presente. Pega todo ferido e a princesa ajudando ele nos ferimentos. E ele explica todo o lance do controle pra ela e ela meio que entende. Mais uma vez rola um flerte da princesa pro Flag. Depois corta a cena, mais uma vez pra onde a noiva e a Nina estavam. Ela questiona sobre o passado da noiva. E mais uma vez temos flashbacks contando um pouquinho do passado dela. Aí do Frank finalmente deu vida à noiva a partir dos seus experimentos. E aí o Frank estava todo empolgado pra finalmente conhecer sua noiva, mas o pai falou, olha, pera aí, calma, ela não sabe nada sobre a vida ainda, então deixa eu ensinar ela primeiro. O Frank, tá de ficar chateado, entende e espera o pai ensinar o basicão ali pra ela. Temos uma cena do pai do Frank lá ensinando o nome de alguns objetos pra Nina, até que aparece um colar e ela fala que aquele colar é lindo. Nina, curiosa como sempre, é que o nascimento da noiva foi bem estranho. A noiva rebate falando que todo nascimento é estranho. E acaba falando que entre todos os membros da Força-Tarefa, ela, a Nina, é a mais humana. Obviamente, ela não estava se referindo à aparência da Nina, mas sim porque ela aparentemente é a única que demonstra de fato se importar dos outros. Então aí a noiva conta que está procurando um colar, que de certa forma significa muito pra ela. E entra mais um flashback, mostrando que esse colar, que já havia sido apresentado anteriormente, ela falou que ele era lindo, na verdade também foi um presente do pai do Frank pra ela, de certa forma criando um vínculo com ele. Enquanto isso, voltamos pro castelo, a princesa finalmente conseguiu pegar o Flag, eles fazem de um jeito bem caloroso. Enquanto isso, os soldados chegam pra falar que a noiva e a Nina haviam fugido. E aí, como ele tem um controlezinho, era só ele ver a localização das duas. Então ele resolve ir atrás de ambas. Quando voltamos pra onde a noiva e a Nina estão, os mais flashbacks. Só que dessa vez, não tão bom. Mostra que o Frank viu o próprio pai tendo relações com sua noiva. Deixou ele extremamente irritado. Em um episódio de descontrole, ele acabou matando seu próprio pai por causa dos ciúmes que ele tinha. Quando a noiva viu que o amor da sua vida havia morrido, ela resolveu partir pro ataque e brigou com o Frank. A partir disso, houve um incêndio. Ela fugiu, deixando o Frank lá e o seu colar também. Foi justamente por causa desse colar que ela voltou para esse mesmo ambiente. Naquele momento ela não sabia, mas o Frank havia continuado vivo, então ela fugiu dali. E aí quando a Nina achou o colar, resolveu dar o colar pra noiva, e nesse mesmo momento a Cersei chegou. E ela não estava sozinha, estava acompanhada dos seus seguidores. E aí tivemos diversas cenas de ação da noiva tentando fugir dali, batendo nos soldados, batendo na Cersei, geral brigando. Uma cena muito bem animada, muito bem feita mesmo. A produção dessa série aqui não tá pra brincadeira. Durante essa briga, a noiva e a Nina acabam saindo bastante prejudicadas e se machucam muito. Mais uma vez aí temos alguns flashbacks mostrando que como o Frank ficou vivo, mesmo depois daquele incêndio, ele passou a seguir, a stalkear da forma mais bizarra possível a noiva em todos os ambientes. Aonde ela ia, Frank estava indo atrás dela e isso é extremamente bizarro. E voltando pro presente, a noiva toma uma coça a Cersei e fica sangrando lá no chão junto com a sua amiga Nina. E aí o episódio finaliza. Gostei bastante desse episódio, a trilha sonora, como sempre, James Gunn manda bem demais. A animação tá muito bem feita, parabéns aí pra equipe. Essa é a minha análise dos dois primeiros episódios. É a primeira vez que eu faço uma análise de uma série no canal. Acho que entre erros e acertos aí eu vou tentando encontrar o tom perfeito pra comentar sobre o episódio. Não esquece de deixar like, deve se inscrever no canal e até a próxima.